Tanto para o processo de criação de políticas migratórias, para o governo em si, no geral, porque a gente está vendo bastante casos, igual casos que aconteceu, as coisas que aconteceram na Flórida, né? Uhum. E tipo assim, é um fator bem preocupante para a gente que é imigrante, né? Então, tipo assim, qual é a sua expectativa para o futuro dessas leis migratórias? Você acha que tá progredindo ou você acha que é uma coisa que ainda precisa de muito, sei lá, precisa de bastante, precisa de um caminho maior ainda para criar corpo, criar forma, assim? Eu senti nesses últimos anos assim que teve uma mudança na questão política do mundo, né? Eu acho que ficou muito polarizado. A gente vê que no Brasil está polarizado, mas aqui nos Estados Unidos também tem uma polarização muito grande. Isso veio de uns tempos para cá. Então eu acredito que essa questão de polarizar que está sendo o maior problema hoje dos próprios partidos, dos grandes partidos aqui, que é o republicano e os democratas, esses partidos eles não estão conseguindo ter realmente um entendimento, um senso comum em relação a questões imigratórias. Isso está sendo um grande problema. Pode ver, nós estamos em época de eleições. Esse ano vai ser definido quem vai ser os candidatos das prévias dos partidos. Apesar que o Biden vai ser o candidato democrata, acho que não vai ter outro que vai bater o Biden, não. E infelizmente, né? Enfim. Aí, na questão dos republicanos, a gente tem o DeSantis. Vamos me chamar de direita, é verdade. Vamos chamar de direita. É Mas muito complicado, né? Com o DeSantis do outro lado, não dá. Fazer o quê? Ele tem um DeSantis do outro lado, republicano DeSantis e o Trump, né? São os dois principais, né? Que estão disputando as prévias do Partido Republicano. Então, esse ano vai ser envolvido praticamente na definição dos candidatos que vão, né? Para as candidaturas do ano que vem, que daí o ano que vem se a gente vai ter as eleições presidenciais, que vai pegar fogo, enfim, nesse sentido. Mas sempre quando a gente está próximo de uma eleição, pode ver, eles nunca conseguem chegar num acordo, principalmente em questões sensíveis como imigração. E muita gente fala assim, mas você só fala de imigração. Eu falo de imigração porque meu canal é sobre imigração, eu sou imigrante, as pessoas querem ouvir sobre imigração no meu canal. Então, é exatamente nesse tipo de campo que eu atuo, que eu tenho expertise para falar, porque eu estudo bastante sobre isso, acompanho as notícias envolvendo isso. Mas eu sei que o país depende de outras questões também, questões econômicas, questões de saúde, sim. enfim. Mas eu não estou falando sobre isso. Isso a gente sabe que o próximo candidato também tem que ter propostas interessantes. Mas em questão de imigração, sempre vai ser meu foco aqui. Mas sempre quando tem, perto de eleições presidenciais, pode ver que fica sempre um puxando para o seu lado. Tipo, um introduz uma lei que pode ajudar muito questões imigratórias, questões, por exemplo, da crise nas fronteiras, pode ver que eles não conseguem se unir para votar. A última reforma que teve foi da Salazar, que para mim foi a melhor, a mais completa. Ela conseguia justamente falar da crise nas fronteiras, ajustar essa questão do processo de asilo, deixar mais rígido o processo de asilo, inclusive, a questão da imigração qualificada também, sobre os green cards por trabalho. Ela fez uma reforma super mega completa. E a Salazar é republicana. Ela é republicana da Flórida e eu gosto bastante dela porque ela está sempre trazendo propostas interessantes em relação à imigração. Assim como eu gosto também do Padilha. O Alex Padilha é senador também, só que ele é democrata. O Alex é democrata, a Salazar é republicana. Mas são dois congressistas que eu gosto bastante quando a gente fala de imigração, porque eles têm realmente visões bem interessantes nesse sentido. Propostas boas. O Padilha foi responsável, vocês devem ter acompanhado na época, do Essential Workers, né? Então, ele que criou, né, justamente a legislação dos Essential Workers, que teve uma votação gigante. A gente sabe que a gente passou por várias votações na House e no Senado também, mas, enfim, a gente não conseguiu passar pela parlamentarian do Senado, que foi quem recusou, né, a proposta, enfim, daí não foi adiante. Mas, nesse ponto, os dois, para mim, são os principais. E a Salazar, ela fez a última reforma agora, que foi maravilhosa. Pergunta se a gente conseguiu ter apoio até agora dos dois partidos nesse sentido. Apesar que a Salazar tem apoio dos democratas também, ela tem um apoio bipartidário, mas eles precisam ter muito mais apoio para conseguir passar para uma votação na House. E eu vejo que eles estão discutindo sobre coisas que não, em relação à imigração, tá, gente? Não estou falando de outras questões econômicas, não. Vou só focar na imigração mesmo. Quando eles discutem sobre a imigração, pode ver, se vocês acompanham política, todos os discursos nunca trazem soluções. Os discursos não trazem soluções. Só aponta o dedo para o para o problema. E a solução? Você é congressista, é você que cria a lei, é você que tem que trazer a solução para o povo. A gente votou em você para você trazer a solução. Onde estão essas soluções? Qual é o problema? O que está acontecendo que vocês não conseguem criar? Porque apontar o dedo, a gente sabe. Que tem erro nos dois, que tem problemas nos dois partidos, a gente sabe. Mas a gente quer a solução. O que vai ser feito em relação a isso? Qual a lei que vocês vão criar? Ou, pelo menos, essas leis que já estão aqui sendo introduzidas na House e no Senado, por que não apoiam? Por que não votam? Porque tem eleições ano que vem. Então, quanto mais eu ser contra ou, tipo, não ser a favor de algumas coisas, melhor para mim, porque eu vou conseguir puxar um certo eleitorado aí. Sim. Complicado. Você acha que... O que você falou é muito verdade, porque quando o Ron DeSantis começou com aquela lei
muito forte, aquela proposta muito forte na Flórida, e ele colocou aquele ponto, né, onde ele não poderia levar uma pessoa indocumentada, não poderia estar com outras pessoas dentro do carro, e tipo assim, isso você até mesmo fez um vídeo, né, isso não tá bem descrito, né, bem definido, tipo assim, pô, eu não vou ter que ficar perguntando status de todo mundo antes de entrar no carro, e se eu tiver, tipo assim, o que vai acontecer comigo, né? Então é uma coisa que não tá muito bem definida. E você acha que essa estratégia toda do Ron DeSantis de fazer todo esse estardalhaço, falar que o imigrante ilegal não vai poder mais trabalhar, não pode ter mais ninguém dentro abrigando essas pessoas e tudo mais. Você acha que isso foi uma estratégia dele, tipo, Pra ganhar voto? Pra ganhar voto? Pra mostrar o nome dele? Na verdade, nesse ponto, quando a gente pensa em questão de candidatura à presidência dos Estados Unidos, você tem que se destacar para você ter apoio dos próprios colegas para você chegar a uma final, numa prévia do partido, né? Isso é realmente algo que a gente tem que analisar, que ele tem que usar estratégias para isso. Qual foi a estratégia do Trump? Logo na primeira vez que ele disputou as eleições, a construção do muro. A construção do muro. Isso puxou um eleitorado gigante para ele, ele conseguiu também apoio dos colegas do partido e ele foi realmente o candidato oficial dos republicanos e ganhou a presidência na época, né? E ele tentou muitas vezes, inclusive, fazer a construção do muro durante o governo dele, mas ele não conseguiu realmente ir adiante por várias questões liminares também, justiça também, fora também a questão dos democratas não terem apoiado. Mas o DeSantis também, só que, claro, a gente tem que ser bem pontual nessa questão da Flórida, né? Sobre a questão do imigrante legal não poder trabalhar, a gente sabe que isso é lei, né? Ele não pode, teoricamente, aliás, legalmente, ele não pode trabalhar mesmo, porque ele não tem um social, aquela coisa toda. A questão é que a gente sabe que a realidade é outra. A lei existe, alguns estados praticam essa lei há bastante tempo mesmo, são bem rigorosos, outros estados são mais flexíveis, a gente sabe disso também. Ele só está querendo cumprir uma lei já existente no estado dele. E é claro que ele colocando voz e dizendo, olha, a gente sabe que os imigrantes ilegais trabalham, eu não quero mais que trabalhem. Ele botou voz justamente para poder atrair um eleitorado da Flórida também, né? Porque quem mora na Flórida, por exemplo, né, que está lá há bastante tempo, fala muito bem do governo do DeSantis, economicamente falando. Diz que está fazendo um governo muito bom economicamente falando. O problema do DeSantis é quando a gente fala em questão de imigração. Aí que é essa questão que é o problema. Por quê? Porque essa lei realmente da Flórida, ela é muito vaga. Porque se eu tiver, por exemplo, eu sou legal aqui no país, e vamos supor que eu te dou carona, e você é um imigrante legal, e eu vou te dar carona dentro da Flórida. Qual vai ser a minha punição para isso? Então. Eu vou ter que saber exatamente qual é o teu status imigratório, quer dizer, então, que não vou poder nem estar mais com nenhuma pessoa, e se eu tiver um familiar que está ilegal? E aí eu vou levar esse familiar, sei lá, um enteado meu que está ilegal, vou levar para a escola. Eu vou ser punida por isso? Exato. E ele vai ser deportado? Esse ficou receio porque na lei não está muito vaga nesse ponto. Então, Não tá aberto, né? Além de ficar perguntando, eu não vou sair perguntando para todo mundo. E além disso, a pessoa pode falar, não, eu tô de boa, eu tô legal. E aí, você vai se prejudicar por isso? Tipo, não faz muito sentido, né? Esse é o problema, por isso que eu digo que a lei tá muito vaga, essa parte da seção 10 da lei da Flórida, que é do transporte mesmo, né? Por mais que eles digam, o transporte de imigrantes ilegais para o estado da Flórida, mas como que eles vão saber que aquele carro que está ali transitando realmente entrou no estado da Flórida, não alguém que está transitando ali há bastante tempo, por exemplo? Pessoa de férias mesmo, né? Vem o pessoal de Massachusetts, vai direto para a Flórida passar férias. E aí muitos já estão fora de status. E aí, como é que fica? É difícil de conseguir fazer nessa distinção. É muito complicado. Por isso que eu digo, essa parte da seção da lei da Flórida, ela não foi escrita corretamente. É por isso que vários órgãos pró-imigrantes entraram com uma liminar para bloquear, né, essa seção 10. Sim. E agora a gente vai ter que esperar o juiz analisar. Ele analisou a primeira vez, mas ele acabou negando, porque por uma questão técnica, né? Essas organizações, elas não notificaram o DeSantis, nem a parte administrativa e nem os procuradores da Flórida. Então, em função dessa questão técnica, o juiz disse, vou negar, mas vocês podem entrar novamente com o processo. E agora eles entraram novamente com o processo e vão seguir direitinho as notificações. Enfim. Só pelo fato de não ter avisado. Você vê como é, né? Ele Tudo pode ser aqui. até a favor, mas... Ele nem analisou, né? Ele nem chegou a analisar, né? Você justamente falou. por essas questões. Onde são as notificações das pessoas envolvidas, né? Juiz, né? Ele tem que analisar tudo mesmo. Exato. Então, eu queria perguntar uma parada assim. Putz, mano, mas quando você chegou aqui? Sério? E aí, o que você tá achando daqui? Pô, legal, né? Mas, ó, galera quer vir pra cá e nem se inscreveu no canal ainda, pô. Não tá nem assistindo nossos cortes. Pô, na moral, dá uma conferidinha lá pra gente. É isso aí.